Eu estou vivendo a crise dos 30 anos e decidi criar um canal no YouTube. Desde que eu decidi criar um canal aqui no YouTube, eu pensei muito sobre qual tema que eu ia trazer, o que que eu iria falar, qual formato seria, qual seria o assunto aí desse primeiro vídeo. E eu decidi falar sobre aquilo que eu estou passando, que é a crise dos 30 anos de idade. Faltam 5 meses para eu poder fazer 30 anos e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu percebi que alguma coisa veio mudando aqui dentro, sabe? Alguns sentimentos diferentes, alguns pensamentos, e conversando com outras pessoas, eu entendi que eu estava passando pela crise dos 30 anos. E eu sei que nem todo mundo passa por isso, mas se você tá na dúvida e você tem assim 30 anos, um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, vem fazendo questionamentos sobre decisões, escolhas que você fez ou que você não fez, caminhos que você tomou, se fica se perguntando se você deveria ir por esse lado e não por esse, se você se sente frustrado com a situação que você está, se questiona sobre ter escolhido a carreira correta ou não, é bem provável que você também esteja passando pela crise dos 30 anos. Mas na dúvida, procure um médico, porque aqui é só papo de amiga mesmo, tá? Mas eu sei que essa fase, ela é bem comum, mas não é porque é comum que a gente deve ignorar e pensar: daqui a pouco passa", e não entender, não tentar entender o que está acontecendo e não tomar uma atitude diante do que está acontecendo. Porque desde que eu percebi isso, que eu estava nessa crise dos 30, eu percebi que eu fiquei muito mais introspectiva, muito mais triste, passei a me comparar muito mais com outras pessoas e inevitavelmente veio o sentimento de fracasso. Fracasso por não ter ido atrás dos meus sonhos, fracasso por ter tido medo de ser eu mesma, fracasso por não ter acreditado em mim, por ter deixado o medo me paralisar, ter deixado que a opinião de outras pessoas me paralisassem. É louco porque é como se um pensamento puxasse o outro. É como se fosse uma cascata em que você vai vendo todas as áreas da sua vida e você vai vendo que em algumas áreas você foi mediano ou em todas elas você foi mediano. E aí, quando eu me dei conta disso, eu pensei: eu tenho duas opções. Ou eu continuo aqui sofrendo, me lamentando, arrependida das decisões, dos caminhos que eu tomei, e eu sei que isso não vai resolver nada, porque o tempo não volta atrás. Ou então eu posso aproveitar esse tempo que eu tenho, esses 5 meses que eu tenho, e fazer coisas para que eu me sinta melhor com a chegada desses 30 anos. Fazer aquilo que está ao meu controle para lidar melhor com essa nova fase. E é isso que eu resolvi fazer. Então, eu resolvi aproveitar esses 5 meses que eu tenho, e dentro desses 5 meses eu quero mudar, eu quero recomeçar, eu quero experimentar, testar, errar e, acima de tudo, eu quero viver. Viver coisas novas, viver experiências e sentir que esses 30 anos não é o fim, mas sim o início de uma nova fase, uma fase muito mais madura, muito mais confiante, uma fase com mais garra, em que eu de fato corro atrás daquilo que eu quero. Eu sinto que eu procrastinei muita coisa por muito tempo. Então hoje, quase, né, nos meus 30 anos, eu olho pra trás e eu vejo que eu desperdicei muito tempo e que boa parte desses 29 anos eu não soube viver de fato, eu não vivi de fato, eu não aproveitei, eu não fiz aquilo que eu queria. E eu não quero mais isso, eu quero mudar. E por isso que eu resolvi começar esse desafio pessoal. Eu tenho uma ideia de coisas que eu quero fazer, áreas que eu quero focar, a maioria delas eu acho que tem muito a ver com acolher essa minha eu de 15 anos atrás, essa minha eu adolescente. E o canal no YouTube é uma dessas coisas. Eu sinto que é como se eu estivesse acolhendo a minha eu adolescente, porque eu sempre quis fazer isso aqui, sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, mas me faltava coragem. Pra não dizer que eu nunca fiz nada, alguns anos atrás eu gravei um vídeo, eu postei um vídeo no canal, não nesse, era um outro canal, e eu deixei alguns dias no ar, mas aí depois eu fui assistir esse vídeo novamente. E eu me achei tão ridícula, que eu resolvi apagar. E simplesmente nunca mais voltei. Eu sei que depois, quando eu estiver editando esse vídeo, depois que eu postar, eu vou olhar e vou falar assim, que ridícula, e vou querer apagar. Mas eu não vou apagar. Durante esses 5 meses eu quero me dedicar a isso, pra eu sentir mesmo, lá chegar nos meus 30 anos, sentindo que eu fiz alguma coisa por esse sonho adolescente, sabe? Sem pressão, sem pretensão, inclusive, que isso aqui dê em alguma coisa. Eu nem sei se alguém vai assistir esse vídeo. Eu não tenho intenção nenhuma de divulgar esse vídeo pra ninguém, pra nenhum familiar, nenhum conhecido, amigo. Até porque, assim, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que as pessoas mais próximas são as pessoas que menos te apoiam.
que menos acreditam em você. Então eu decidi que eu não vou divulgar isso aqui pra ninguém. Então se alguém assistir esse vídeo é porque tinha que assistir mesmo. Inclusive, se você também tem essa vontade de criar um canal no YouTube, de compartilhar coisas, de colocar a sua voz no mundo, e ninguém nunca falou pra você, vai lá, faz, dá a cara a tapa mesmo, se joga. Eu estou aqui pra dizer pra você, se joga, dá a cara a tapa, igual eu tô dando aqui. E pensa assim, se der errado, o máximo que vai acontecer é ninguém assistir o seu vídeo, que talvez seja o meu caso, mas se isso acontecer, o que tem de tão ruim nisso? Não é verdade? Então, se você tem vontade, não fique adiando, não fique pensando que é tarde demais, que você tá velho demais. Se você tem essa vontade, vá lá e faça, sem se importar com as outras pessoas. Apenas faça isso por você. Tem outras coisas que eu quero fazer também, que eu quero me dedicar mais, como a minha saúde e atividade física. Eu já me exercito, eu já faço funcional e corro também, mas eu quero experimentar outras coisas diferentes, quero testar modalidades novas, esportes novos, e eu sou muito aquela pessoa assim, eu quero, mas eu não quero ir sozinha, eu quero alguém pra ir comigo. E eu percebi que se eu ficar esperando, eu vou deixar de viver, então eu não quero mais fazer isso. Inclusive, eu tenho mais ou menos uns 2 anos que eu corro, e eu nunca tinha participado de uma prova de rua. E eu sempre tinha vontade de participar, chamava conhecidos para poder participar, mas ninguém nunca queria ir. E aí teve uma prova agora, dia 7 de setembro. Eu queria participar dessa prova, chamei algumas pessoas, ninguém quis ir comigo. E eu quase não fui, mas eu falei assim: você quer saber? Eu vou. Eu vou assim mesmo, eu vou sozinha. E fui lá e fiz. E completei essa prova. Fiquei muito feliz. Corri sozinha mesmo, sozinha assim, né? Sem nenhum conhecido, né? Tinha outros corredores, mas ninguém que eu conhecia. E depois que eu terminei, eu fiquei tão feliz, tão realizada por ter feito isso por mim, mesmo sendo uma coisa assim tão pequena, sabe? Mas isso me deu uma satisfação muito grande e eu quero fazer mais disso, eu quero fazer mais coisas por mim, experimentar coisas diferentes, mesmo que seja sozinha, sabe? Sem ficar dependendo de outra pessoa. E tem também a parte profissional, que sem dúvidas é a parte que eu mais me frustrei ao longo dos anos, é a parte onde eu me sinto menor. Se tem uma área que eu me sinto menor, que eu me sinto pequena, é nessa parte profissional. Mas já tem um tempo que eu tô fazendo algumas coisas para mudar isso. Tem uns 2 anos aí que eu também fiz essa transição de carreira, saí da fisioterapia pro digital. Já fiz várias coisas no digital, fui afiliada, vendi vários produtos diferentes, mas hoje eu tô mais focada na produção de conteúdo para negócios aqui na minha cidade e coberturas real-time de eventos sociais e corporativos. E eu tenho gostado bastante dessa parte de produção de conteúdo. Foi até um incentivo a mais para poder eu criar esse canal aqui no YouTube e, enfim, produzir conteúdo para mim também. Então, eu estou bem empolgada e também estou estudando agora sobre criação de conteúdo para marcas. Estou muito empolgada aí também com essa fase. Quero ir compartilhando, documentando aqui também a minha jornada. E é isso. Então, é uma das áreas que eu mais me sinto frustrada, diminuída mesmo, principalmente quando eu me comparo com outras pessoas. E é uma coisa que eu quero focar ainda mais nesses 5 meses, para que quando eu chegar nos meus 30 anos, eu esteja mais orgulhosa de mim, mais realizada comigo mesma nessa área da minha vida. Bom, e é isso. Tem várias coisas que eu quero fazer, várias áreas, relacionamentos, amizades, hobbies, mas são coisas que eu quero ir vivendo aos pouquinhos e compartilhando também aos pouquinhos por aqui. Não quero prolongar muito esse vídeo, mas se você assistiu esse vídeo, você se identificou com isso, você também está passando por essa fase, deixa saber, comenta aqui se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, deixa um conselho aí pra mim e pra outras pessoas também. E é isso, espero vocês então no próximo vídeo.